Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E que vocês sejam bem-vindos aqui no momento de reflexão. E que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, esteja conosco para nós entendermos o assunto de hoje, que vamos falar viver com alegria e otimismo. Mas antes vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 2 Coríntios 13, 11, e leiamos. Sem mais, irmãos, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutualmente, tenham um só pensamento, viva em paz. Então essas palavras, Deus falando conosco através do apóstolo Paulo, né? Ele escreveu aos Coríntios, né, essas palavras. E aqui, refletindo para nós, como podemos viver com alegria e otimismo. Então, se nós, como irmãos, aperfeiçoar-se e exortar-se mutuamente, tenha um só pensamento. Aqui fala que nós temos que ter um só pensamento. Um só pensamento em quê? Na palavra de Deus, quando nós temos um só pensamento, tanto na família como na igreja, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse um só pensamento, que é o quê? Fazer a vontade de Deus. Então, aí sim nós vamos viver em paz, porque essa é a vontade de Deus, que nós vivamos em paz. Quem de nós não queremos viver em paz? Né? O que nós mais buscamos é viver em paz, mas para isso nós temos que fazer as nossas escolhas, né? Primeiramente, nos conectar com a palavra de Deus, sempre tentando fazer a vontade dele, e assim nós vamos, se nós tivermos um só pensamento, não tem como haver desarmonia, tanto no lar, como na igreja e como um todo. Aqui ainda em 2 Tessalonicenses 5, 15 e 16, o apóstolo Paulo continua dizendo: tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas seja sempre bondosos uns para com os outros, e para com todos, alegrem-se sempre. Então, nós temos que ter muito cuidado quando as pessoas fazem algo de mal para nós, para a gente não retribuir com a mesma moeda, né? Nós não podemos retribuir o mal com o mal. Lógico que ninguém goste, né, de ser tratado mal, de ser prejudicado, mas o que Deus pede aqui é que nós retribuamos com amor, com alegria, e não com o mal. Porque se nós vivermos assim, se nós formos bondosos com as pessoas, e assim nós vamos ser o quê? Nós vamos nos alegrar sempre. Então, tá vendo que nós temos a capacidade de vivermos alegres, né? E quem coloca aqui essas palavras é Deus colocando aqui na palavra dele que nós temos essa oportunidade de vivermos alegres quando nós pensamos iguais. Mas como viver iguais se nós não fizermos as escolhas certas? Aí entra assim, um conselho para nós que desde que nascemos, nós viemos de uma família, de um pai, de uma mãe, onde gerações do passado fizeram com que nós chegamos até aqui, na nossa geração. Então, é muito bela nós pensarmos de que Deus colocou no ser humano, quando se une um homem e uma mulher, que é na Bíblia que fala, né, bem clara, quando fala que onde um homem e uma mulher se unem em casamento, e que os dois têm um só pensamento e fazem a vontade de Deus, aí sim vai formar um lar com muita alegria e paz. Mas se nós fizermos as nossas escolhas de acordo com a nossa vontade, não tem como nós ter essa alegria e paz. Então, nós vivemos todas as etapas das nossas vidas, né? Todas as gerações, até chegar nós aqui, as próximas gerações, sempre vai ser assim. Então, nós viemos de famílias que nos formaram, né? Nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, e através da união de um casamento com o homem ou mulher, que são os nossos pais. E aí sim, nós fomos gerados com o poder de Deus, porque
a geração de um filho é um milagre, né? A gente sente a presença de Deus nessa geração de um ser. Então, ali só o poder de Deus mesmo para poder ter essa capacidade de gerar, de seres humanos gerar outros, né? Assim, unidos num casamento. Então, aqui a palavra de Deus que fala aqui em Provérbios 5, 18 e 19. Alegrem-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, e sempre a embriaguem os carinhos delas. Então, tá vendo? Deus mesmo aconselha que nós temos que alegrar-se com a esposa, né, da sua juventude. Vamos falar aqui para os homens, né? Todos os homens que quando escolhem uma pessoa para se unir, se casar, se quiser ter esse carinho aqui dela e ser gracioso, tem que pedir para Deus para se unir em casamento com essa esposa. Não está falando aqui para se unir com qualquer um sem conhecer, né? Então está pedindo aqui para se unir com a sua esposa. E assim as mulheres também têm que unir com os seus esposos através para nós termos essa alegria, nós temos que unir com pessoas que têm o mesmo pensamento de nós, que vivem a mesma fé, porque a própria palavra de Deus nos dá os conselhos de que nós não devemos nos unirmos com pessoas diferentes da nossa fé, para que assim não venha trazer desavenças, trazer problemas maiores para o nosso relacionamento, e assim nós não vamos viver essa alegria que Deus pede, né? Que Deus quer que nós vivamos, porque nós somos criados para vivermos com alegria. Ainda que nós vivemos num mundo cheio de tantas coisas ruins, mas quando nós fazemos as nossas escolhas, orando a Deus, pedindo a orientação de Deus, aí sim nós vamos ter essas características aqui de alegria e paz e felicidade. Então, a importância de todos nós, desde que crianças, todo o nosso desenvolvimento até chegar à fase adulta, que é na hora certa de escolher uma pessoa para casar, a importância da oração e de nós pedirmos orientação a Deus, para que Deus nos mostre a pessoa certa, para que assim nós possamos unirmos a essa pessoa e formar uma família segundo o coração de Deus. Hoje nós vivemos assim muitas coisas no mundo, porque muitas das vezes nós não pedimos a orientação de Deus. E aí sim, a alegria foge e essa paz que Deus quer que todos nós sintamos, não tem como. Não é verdade? Então, no casamento, Deus deixou a sexualidade como presente para que possa ser desfrutado entre um homem e uma mulher, ali onde pode ser gerado um filho e também trazer alegria para o casal, né? Nós vimos hoje como nós vamos relacionar com a pessoa sem segurança nenhuma, sem conhecer direito a pessoa, e aí muitos sujeito a acontecer a gravidez indesejada e trazer tantos problemas, tantas consequências, e a gente vê aí no mundo que a gente vivemos hoje como está. Então é muito importante nós refletirmos nessas palavras aqui de Jesus, né? Dessas palavras que ele nos fala que para nós vivermos felizes, nós temos que estudar a palavra de Deus, conhecer o que ele quer para a nossa vida, a vontade dele, e segundo a vontade dele, fazermos as nossas escolhas, né? Mas você ou tantas pessoas que já escolheu lá no passado a casar com uma pessoa que não seja da mesma fé, tanto o esposo como a esposa, e hoje vivem juntos, e talvez tenha o desejo no coração, né, de que o seu esposo vai para fazer, né, siga a mesma fé sua. Não fique triste se ainda não aconteceu, porque a Bíblia fala que a esposa que é santificada, né, a casa que tem a esposa santificada ou o esposo ali que tem a fé firme em Deus, a casa é santificada, tanto um como o outro. Então, não se desanime, continua na sua vida aí firme em Deus, e Deus nunca vai desamparar você.
Por mais que é mais difícil, sim, criar um filho onde os dois pensam diferentes, porque essa não é a vontade de Deus, mas os dois pensam diferente, tudo se torna mais difícil, né? Mas não desanime, porque foi uma escolha que você fez e Deus vai honrar, né? Honrar a sua fidelidade com o seu cônjuge. E aí daqui no final aqui da nossa reflexão, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 2, de 15 a 17. Não se deve amar o mundo. Não amam o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Então aqui é Deus falando conosco, né, através da palavra, para que nós não venhamos unirmos as coisas do mundo, né? Nós não devemos seguir os nossos próprios desejos, o desejo da carne, porque a carne, o que ela deseja é só as coisas que não agrada a Deus. E aí daqui fala que tudo passa aqui no mundo. Então o que? A nossa juventude passa, a nossa beleza passa, as coisas que nós escolhemos a viver aqui nesse mundo, tudo acaba. E o que vai restar aqui é o que nós fazemos segundo a vontade de Deus. Isso aí sim permanece para sempre. Se nós escolhermos estar na presença de Deus, buscando Ele conselho todos os dias, para que nós possamos viver de acordo com a vontade dEle, é isso que vai nos levar a permanecer para sempre. Que Deus possa nos ajudar, né? Possamos refletir. Porque os desejos da carne nos levam só à perdição. Quando nós temos um desejo em Cristo, nós vamos viver com alegria todos os momentos, né, que Deus nos proporciona dentro dos padrões que o mundo vê diferente. Então o mundo hoje a gente vê tanta imoralidade, tantas coisas ruins acontecendo, porque as pessoas elas estão buscando os prazeres, os desejos, né, da sua própria carne, do seu coração, e não segundo a vontade de Deus. Então que nós possamos refletir aqui todos os momentos que nós já vivemos felizes, aqueles que ainda não viveu, está nesse caminho aí para buscar viver em alegria, que busca a Deus, que Deus vai te dar essa oportunidade, e aqueles que também aqueles que já está nessa situação, que já escolheu lá atrás e vive a situação que queria que fosse diferente, Deus está cuidando de você, porque nós pensamos nos momentos felizes que nos traz alegria, nós temos que refletir, né? Nós já vivemos momentos felizes, todos nós já vivemos, e o que nós devemos pensar aqui é que nos momentos difíceis que nós já vivemos e vamos viver ou está vivendo, Deus tem cuidado de todos nós. Porque aqui fala aqui, ó, mantenha uma atitude de esperança. Um dos grandes segredos da felicidade é contemplar o futuro com esperança. Reflita sobre o passado com os problemas foram resolvidos. A mesma confiança de que o mesmo acontecerá dessa vez. Afaste sua mente as ideias de desgraça e calamidade. Se você acredita em Deus, se entregue a Ele e sentirá que sua vida ficará livre de um grande peso e começará a desfrutar das bênçãos de Deus. Então, o mesmo Deus que fez nós passarmos por momentos difíceis e nós chegamos até aqui, Ele vai continuar nos ajudando. É que nesses momentos difíceis que nos traz reflexões e força para continuarmos vivendo em qualquer circunstância, em momentos que nós já passamos e temos que viver. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez e vamos ficar por aqui e que possamos refletir nessas palavras que nós lemos hoje. Um abraço e fiquem com Deus.